Vamos jogar fora o Antigo Testamento, não serve mais para nada. Será? O que você pensa disso? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Quando eu falo de Antigo Testamento, vamos jogar fora o Antigo Testamento, é porque tem muita gente que acha que o Antigo Testamento não tem a ver com a gente hoje como cristãos, tá? Então vamos pensar um pouquinho. Quando a gente fala em Antigo Testamento, na verdade o que a gente está querendo dizer não são os livros propriamente ditos. É o que é questão da lei, principalmente. Lei, quando você vai ver lei no Antigo Testamento, a palavra lei vem do original hebraico hatorá, que é instrução. E muitas vezes essa instrução é muito mal entendida, porque Deus precisava orientar o povo como ele deveria viver naquela terra que ele prometeu, na terra de Canaã. Então essa lei não podia ser somente moral, precisava ter uma parte social e uma parte cerimonial. A parte moral diria o que Deus aprova ou não aprova, tá? Qual é o padrão de Deus para o ser humano? Então tá lá na parte moral da lei, na parte ética da lei. E a parte social precisava regular, estabelecer algumas regras de relação social, porque os povos, se você cortasse um dedo de uma pessoa, a pessoa esquartejava o seu filho. Só um exemplo. Era muita selvageria, era muita carnificina. E Deus não queria isso para a sociedade, para o povo que vivia sob o seu nome. Então ele vai regular. Ele vai regular, olha, se alguém fizer isso com a sua propriedade, vai ser assim. Se alguém fizer isso com o teu gado, vai ser assim. Então Deus, através da pessoa de Moisés, dá essas instruções sociais. E tinham as instruções cerimoniais. Normalmente elas se referiam a datas históricas que Deus fez pelo povo, festa das semanas, ano do jubileu, festa dos tabernáculos, lua nova, até o simples sacrifício, né? Eu falo simples no sentido que era uma coisa cotidiana. Você pecava, aí você pegava um cordeiro sem mácula, sacrificava, tinha toda a simbologia no tabernáculo, em tudo. Então toda essa parte que você vai ver lá no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, principalmente Deuteronômio e Levítico, você vai perceber que eram partes cerimoniais. E o que Jesus ele vai falar sobre isso? Jesus ele vai falar em Mateus 5,17 que ele não veio destruir, quebrar a lei, ele veio cumprir. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Principalmente a parte cerimonial da lei, apontava para Cristo. Sim, porque quem é o Cordeiro sem mácula? Jesus. Então, toda a lei, ela apontava para Cristo. Porque todas as cerimônias, tudo aquilo que Deus fez pelo povo, tudo apontava um futuro. E esse futuro seria em Jesus. Então, quando ele fala que não veio destruir a lei nem os profetas, e veio cumprir, é porque a lei e os profetas sinalizavam a vinda dele. Então ele veio, tudo se resume nele, se completa nele, se consuma nele. E você andando mais um pouquinho, você vai ver Paulo em Colossenses 2, 16, 17, ele vai falar o seguinte: ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, pelas festas, seja pelo que for, qualquer cerimonial, né? Porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então ninguém pode ser julgado pela parte cerimonial da lei. Isso é uma coisa que Paulo fala, né? Que se deu muita confusão no início. Mas além dessa parte cerimonial, tem uma outra coisa. E a parte moral? Será que as pessoas conseguiam obedecer um conjunto de padrões que Deus queria? Não conseguiam. Paulo vai falar que a lei, já no Novo Testamento, o termo usado, né, tanto nos evangelhos quanto nas cartas de Paulo, é nomos, que é instrução também, só que no grego. A instrução dada no Antigo Testamento era impotente para salvar. Ela conduzia a Cristo, né, pelo que eu já falei, mas ela era impotente para salvar.
Em que sentido? Você não consegue sozinho cumprir mandamentos em cima de mandamentos, regras em cima de regras. Você não consegue. Ele vai falar que a instrução, o nomos, ficou doente pela carne. Mostrou o que era pecado, mostrou o que era certo, mostrou o que era errado, mas aquilo não podia continuar por muito tempo, porque o ser humano não consegue cumprir essa série de preceitos. É preciso que Jesus viesse em forma de homem carne, vencesse o pecado por nós na cruz e ressuscitasse, para que a gente ressuscitasse com ele, para que a graça viesse e nos tornasse justos diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vai olhar o sacrifício do seu filho. E assim, a graça dele vem sobre a nossa vida e nos perdoa. Nós não conseguimos seguir o padrão de Deus, porque é um padrão muito alto para o homem caído, só pela graça. Então, nesse sentido, que a lei também conduz para Cristo, porque ela sendo impotente para salvar, a salvação vem em Jesus. E aí eu te respondo, nós devemos jogar fora o Antigo Testamento de forma nenhuma. Ele vai mostrar a história do povo de Deus ao longo do tempo, lições de vida, de escolhas, de decisões que as pessoas tomaram, porque ele é bem narrativo e, além disso, ele vai sinalizar para Cristo. Você vai ver tudo sinalizando para Jesus. Ele é um precursor de Cristo, né? Então a gente não deve jogar fora. O que a gente não deve é achar, de repente, que um mandamento do Antigo Testamento, a gente tira ele do contexto e joga para os dias atuais. Aí não. Aí tá errado. Mas o Antigo Testamento ele é muito importante porque ele conduz a Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. A igreja no início dos tempos não tinha livro do Novo Testamento, não. A igreja no seu começo pregava com o Antigo, principalmente com os livros dos profetas, tá bom? Então o Antigo Testamento ele é muito importante. A parte moral, ela continua e se consuma em Cristo. Entendeu? Creia nisso e fique na paz.